Boa noite, meus queridos. Que bom estarmos mais uma vez aqui, neste culto especial para louvarmos, adorarmos ao Senhor. E que bom que você está aqui para juntos cultuarmos esse Deus que merece ser honrado e glorificado, não é verdade? E para começarmos esse culto, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela e nós vamos louvar ao Senhor. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com um hino que é um pouco antigo já, mas é um hino bem gostoso. Deixa eu compartilhar o som também e vamos louvar ao Senhor juntos. O Espírito de Deus está aqui. Quem se lembra desse hino? Quem se lembra aí, vamos cantar junto. Quem não conhece, vamos aprender, né? É um hino lindo, tá bom? Vamos lá, o Espírito de Deus está aqui. Vou mutar aqui e compartilhar com vocês. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim,
minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito. Habita em mim. Amém. Deus seja louvado, né? Que hino lindo, que hino maravilhoso. Este hino me faz lembrar do meu grande amigo Ney, lá do Jardim Telvina, né? Ele gosta muito desse hino e me faz lembrar dele. E você crê que o Espírito de Deus está aí contigo? Eu creio que o Espírito de Deus está aqui comigo, está aí contigo, está presente com todas as pessoas que estão cultuando ao Senhor nesse momento, e que Ele está aqui para nos abençoar, está aqui para nos guardar, está aqui para nos guiar no caminho. E que bom, está sendo muito bom, né, meu querido e minha querida, a gente está aí nessa busca pelo poder do Espírito Santo. Então, continue, sabe, incessante, de forma intencional, buscando o poder do Espírito Santo para a sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua e na minha vida. Amém? Agora chegou o momento de oração. Então, escreve aí o seu pedido, escreve o seu agradecimento. Eu tenho um agradecimento muito grande a Deus. Hoje Deus me deu uma bênção muito grande. Outro dia eu posso até compartilhar o testemunho com vocês, né? Mas assim, algo espetacular. Então eu louvo a Deus pelas bênçãos recebidas. E coloca aí seu pedido, seu agradecimento, interaja, sabe? Se algum amigo escrever ali um pedido, interage com ele, diga, eu vou orar por você. Troca pedidos de oração, eu oro por você por isso, você ora por mim por aquilo outro. Vamos orar uns pelos outros e Deus vai abençoar todos nós, tá bom? Então, deixa aí o seu pedido, seu agradecimento. Nós vamos orar agora. Depois da oração, quando começar a mensagem, ainda assim, se quiser escrever seu pedido, seu agradecimento, fiquem à vontade. No final, eu leio todos eles, tá certo? Vamos falar com Deus nesse momento? Eterno Deus, grandioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado e pelo teu amor, e agradecemos por podermos cultuar, adorar ao Senhor mesmo pela internet. Que o Senhor receba, Pai, os nossos pedidos que estão sendo escritos, aqueles que estão no coração, e nos atenda conforme a tua vontade. Recebe também os nossos agradecimentos, Senhor, como demonstração pública de louvor, de glória, exaltando o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado e exaltado seja o Senhor. E neste momento, ó Pai, que nós estamos estudando sobre a busca do poder do Espírito Santo, um reavivamento espiritual em nossas vidas, ó Pai, nós começamos essa mensagem orando e pedindo perdão, Senhor. Queima o pecado da nossa vida, ó Pai, expurga o pecado da nossa vida, nos purifica, nos limpa, nos lava e nos preencha com teu Santo Espírito. Ajuda-nos a sentirmos, ó Pai, essa purificação a partir de agora, e ajuda-nos, ó Pai, a cada dia sentirmos que estamos sendo cheios do Espírito Santo do Senhor. Fale a nós agora, ó Pai, através da tua palavra, nos instrua para aprendermos um pouco mais desse assunto tão importante para a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, queridos, vou compartilhar com vocês aqui agora, mais uma vez, a minha tela, para compartilhar aqui. Calma aí, acho que eu compartilhei errado. Vamos lá. Eu vou ter que sair aqui, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Agora sim. Compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu colocar grande aqui. Opa, eu vou ter que voltar bastante aqui, que já está no finalzinho, né? Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro e o falso reavivamento. E nesse momento é aquela hora que eu desafio você a compartilhar essa mensagem para que outras pessoas que estão aí andando pela internet vendo esse assunto, sejam atraídas pelo Espírito Santo, desejem estudar esse assunto. Vamos aumentar o número daqueles que estão buscando o poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza, queridos, que com esse movimento de buscar o poder do Espírito Santo, nós podemos ver maravilhas em nosso meio, podemos ser cheios do Espírito Santo e ver o Evangelho alcançando o mundo. Tá bom? Você crê nisso? Então, compartilha aí agora, tá? Hoje nós vamos falar, então, aqui sobre o verdadeiro e o falso reavivamento. Quando a gente fala de verdadeiro e falso,
me vem assim a mente, assim, por exemplo, dinheiro. Tem a nota de R$ 20 falsa porque tem a verdadeira. Tem a nota de R$ 50 falsa porque tem a verdadeira. Eu não sei se eles já fizeram nota de R$ 200 falsa. Nem sei se você já pegou a nota de R$ 200 falsa. Hoje eu peguei a primeira nota de R$ 200, né? Aliás, falsa não. Tomara que você não pegue nunca uma falsa, né? Mas eu não sei se você já pegou alguma nota de R$ 200, né? Hoje eu peguei minha primeira. Tá lá na carteira. Não sei quanto tempo vai durar essa nota ali na minha carteira, né? Já fui tentado a usá-la hoje. Mas eu não sei se tem nota de R$ 200 falsa, mas do jeito que os bandidos são ligeiros, logo, logo vai ter nota de R$ 200 falsa. Mas lembre-se, sempre tem o falso daquilo que é verdadeiro. Você nunca vai encontrar uma nota de R$ 25 falsa, porque não tem a verdadeira. Você nunca vai encontrar uma nota de R$ 500 falsa, porque não tem a verdadeira, tá? Sempre vai existir uma falsificação daquilo que é verdadeiro. Quando se trata de algo verdadeiro e algo falso, você tem duas escolhas. Ou você estuda bem o falso para se precaver, ou você estuda bem o verdadeiro para se prevenir. Estudar o falso sabe, é meio até tolo estudar bem o falso, porque eles ficam mudando muito ali. Agora, o verdadeiro nunca muda. A nota verdadeira, que a gente está falando de dinheiro, né? Ela é sempre a mesma, com as mesmas características. Então, a melhor maneira de você se prevenir de pegar uma nota de R$ 100, de R$ 50 falsa, não é conhecendo bem a falsa, é conhecendo bem a verdadeira, tá? Assim também na nossa fé, nessa busca pelo poder do Espírito Santo, existe um falso reavivamento. Existe um falso dom do Espírito Santo por aí. Mas qual é a melhor maneira de eu me prevenir? É indo lá e me mergulhando nesse falso reavivamento para ver que ele é um falso? Não. É indo para a Bíblia, para a palavra de Deus e conhecer as características de um verdadeiro reavivamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? De qual é o verdadeiro reavivamento e qual é o falso reavivamento. E que Deus, queridos, nos conduza a este verdadeiro reavivamento, tá certo? Vamos lá, Mateus 3, verso 11, diz assim, ó, João Batista falando: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém, Jesus, mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Outra linguagem diz nem de desatar-lhe as suas sandálias, né? E diz, ó, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João está dizendo, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá Jesus, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui algumas religiões fazem uma salada mista com esse texto, uma bagunça terrível, né? Sobre o Espírito Santo com fogo. O que seria essa questão do fogo, né? Fogo não é sair pulando, rodopiando, rolando pelo chão. O Espírito Santo não trabalha assim. Chega a ser uma grosseria falar que pular, rodopiar, falar coisas sem sentido é o Espírito Santo. O Espírito Santo, você vê que na Bíblia, ele tem a forma... Um dos símbolos do Espírito Santo também é a pomba. Sabe? Simples, calmo, tranquilo. Agora, e o fogo? Pastor, mas o fogo é destruidor. Mas veja, gente, o fogo é símbolo da presença divina. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, no deserto, Deus de manhã estava na coluna de nuvem ali, uma grande nuvem para dar sombra, e à noite numa coluna de fogo para aquecer, né? Veja que esse fogo representa Deus ali, a presença de Deus com o povo. E assim também hoje, fogo representa a presença de Deus na nossa vida. Agora, pastor, por que ser batizado com fogo? Lembre-se do que eu vou falar para você agora. Hoje, Deus quer nos batizar com fogo para que um dia ele não tenha que destruir a você e a mim com fogo. Quem aceitar hoje sabe, o batismo do Espírito Santo diário, aceitar aquele fogo purificador, aquele fogo que limpa, aquele fogo que queima o pecado da nossa vida, entrará no céu. Vai ser purificado e entrará no céu. Agora, a pessoa que não buscar o poder do Espírito Santo, que não deixar o fogo do Espírito Santo consumir o pecado da vida dela, um dia será consumido pelo fogo do Senhor junto com os pecados. Tá? Então, olha só, o batismo com o Espírito Santo, ele é muito importante para expurgar, exterminar, tirar o pecado da nossa vida. Porque um dia, este fogo, o fogo de Deus, irá destruir o pecado com os pecadores. Aqui tem um texto, no livro Desejados de Todas as Nações, página 107, que diz assim, ó:
O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. Não importa se a pessoa tem vícios, não importa se a pessoa é uma adúltera, não importa se a pessoa é uma ladra, não importa se a pessoa mente, não importa se a pessoa ela faz fofoca, não importa qual seja o pecado. Se essa pessoa se entregar a Deus, se submeter ao poder do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, esse fogo consumidor, vai consumir todos os pecados da vida da pessoa. Se as pessoas, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificadas. Então, a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-las também. A obra de destruição do pecado, de destruir o pecador, é chamada de uma obra inaudita, né? Um mistério para Deus, porque Deus é amor e Deus ele quer salvar, Deus ele cria, Deus quer que as pessoas tenham vida. Porém, nessa guerra entre o bem e o mal, Deus está fazendo de tudo para as pessoas se salvarem. Mas se elas querem se perder, se elas querem escolher o pecado, se elas querem escolher ficar do lado de Satanás, Deus um dia terá que destruí-las, porque elas estarão tão apegadas com o pecado que não dá para separar mais. A única maneira de separar o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Vejam, queridos, que essa obra de destruir os ímpios é uma obra inaudita, uma obra assim estranha de Deus. Você percebe isso que quando Jesus fala assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos. Veja que não é preparado para os seres humanos. Deus não quer destruir seres humanos. Deus quer salvá-los. O lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas as pessoas que rejeitarem Jesus como Salvador, elas tomarão partido ao lado de Satanás e seus anjos e receberão o mesmo castigo que eles. Elas estarão tão identificadas com o pecado, tão grudadas ao pecado, que morrerão com o pecado. Mas qual é a obra primária de Deus? Levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas à libertação e levar as pessoas à salvação. No fim de tudo, só se perde quem escolheu se perder. Porque quem quiser se salvar, Deus vai salvar a pessoa. Deus vai mudar, vai transformar a vida da pessoa. Malaquias 3, versos 2 e 3, é um texto bem interessante. Olha o que diz aqui, ó. Ele, Deus, é como fogo dos ourives e como a potassa, o sabão dos lavandeiros, né? Aqui não está no texto, viu? Aqui é só uma explicaçãozinha, tá? Sabão. O sabão para limpar. Limpa por dentro, limpa o coração, limpa a vida da pessoa, limpa por fora, limpa os atos, né? Então é para limpar a vida da pessoa. É um símbolo de Deus, sabão, que limpa, purifica. E fogo para limpar por dentro, tá? O fogo dos ourives. O ouro, ele vai para o fogo a temperaturas extremas, para toda impureza sair e ficar o ouro puro. Assim também, Deus, pelo fogo do Espírito Santo, ele vai nos limpando por dentro, vai tirando o pecado da nossa vida. Aí o texto continua aqui, ó. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, Deus, como fogo dos ourives, como sabão dos lavandeiros, ele nos lava por dentro e por fora. Ele nos lava por completo, ele nos purifica, ele nos limpa. Apocalipse 13, verso 14, nos mostra que Satanás também está operando em nossos dias. Há promessa de que receberemos no fim dos tempos um reavivamento, nós já estudamos sobre isso. Mas Satanás não fica de braços cuidados. Olha o que diz aqui Apocalipse 13, versos 13 a 14. Satanás também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Deus, ele derrama seu espírito verdadeiro, o que leva homens e mulheres a buscá-lo com sincero arrependimento de seus pecados e a receber uma revelação de sua vontade para a vida. Usando uma falsa excitação religiosa, Satanás derrama seu espírito de contrafação com sinais, prodígios, milagres para enganar. Gente, Satanás ele é muito astuto. Na Idade Média, Satanás ele perseguiu os cristãos. Ele matou os cristãos. Olha, na Idade Média,
né? Nós temos ali a Inquisição. Quantos e quantos milhões de cristãos morreram por serem cristãos? Mas cada cristão que morria se convertiam 30. Tanto é que dizem os historiadores de que naquela época que morria um, se convertiam 30, eles falavam que o sangue do cristão era semente. Satanás sabe que nesta de perseguir o cristão, e o cristão morrendo e se convertendo 30, ele perderia a batalha, ele perderia a luta no grande conflito. Então, Satanás ele foi muito sorrateiro. Ele não conseguiu acabar com o cristianismo perseguindo. O que ele fez? Ele entrou para o mundo cristão. Ele entrou para o mundo cristão ali, sabe, formando várias igrejas, milhares de igrejas. Hoje nós temos 40 mil denominações cristãs e todas elas dizendo que são cristãs. Mas será que todas elas estão baseadas na Bíblia mesmo? Então, Satanás ele entra para dentro do meio do mundo religioso, mundo cristão, e ele traz para dentro do mundo religioso esse falso reavivamento, esse falso dom do Espírito Santo, esse falso despertamento espiritual, esse falso despertamento religioso. E ele chega a operar sinais, ele chega a operar prodígios, e ele chega a operar milagres, curas, que vai enganando, se possível, os próprios escolhidos. Eu não sei se você já foi em algum lugar desses que prometem muitas coisas, que tem coisas mirabolantes lá, e ali você olha assim, puxa, se está acontecendo isso aqui, porque o poder de Deus está aqui. E não é o poder de Deus. É uma contrafação demoníaca. Veja, fazendo com que até fogo caia do céu. Lembre-se, quando que o fogo caiu do céu? No Pentecoste, lá os discípulos orando, diz que um vento veio na casa e apareceu sobre eles dom das línguas, fogo em forma, as línguas em forma de fogo. Então recebeu fogo do céu, que eram línguas, idiomas. Tanto é que em Atos 2 eles pregaram e as pessoas, judeus de todas as nações, os ouviam pregando na sua língua, né? Eles receberam o dom das línguas, dos idiomas. Então hoje, o que é esse fogo caindo do céu? É um falso despertamento, um falso dom do Espírito Santo, um falso dom de línguas, que tem levado muitas pessoas ao engano. Vamos continuar aqui? Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Queridos, é uma promessa, nós já estudamos isso, de que a obra não vai se encerrar nesse mundo com menos poder do que foi no seu início. Se no início os apóstolos, eles pregaram com todo o poder, os apóstolos curaram, os apóstolos ressuscitaram pessoas, os apóstolos fizeram prodígios, os apóstolos fizeram tantas coisas, no fim também teremos tudo isso. Mas aí vem o cuidado. Satanás, como nós já falamos, ele imita essa obra apostólica. Pastor, se tem milagres do lado de Deus, tem milagres do lado de Satanás. Se tem despertamento do lado de Deus, tem despertamento do lado de Satanás. Se tem reavivamento do lado de Deus, tem reavivamento do lado de Satanás. Como que eu vou descobrir o que é o falso e o verdadeiro? A chave é uma, queridos. Bíblia. Bíblia e a Bíblia somente. Qualquer lugar que fala que houve um despertamento religioso e o pastor, o bispo, o apóstolo ou qualquer líder religioso fala contrário à Bíblia, esse despertamento não vem de Deus. Um despertamento que vem de Deus, ele é baseado na Bíblia. O Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. E ele nunca irá contrariar a Bíblia. Como que o Espírito Santo irá contradizer aquilo que ele escreveu? Então, cuidado. Vai haver um despertamento? Vai. Vai haver um reavivamento? Vai. Vamos ver milagres, vamos ver prodígios, vamos ver o poder de Deus, vamos ver o mover de Deus na igreja? Vamos. Mas não do jeito que acontece em muitos lugares, né? Esse momento vai chegar. E é por isso que nós estamos aqui estudando e buscando todos os dias, e buscando de manhã cedo, na primeira hora, buscando o poder do Espírito Santo, para que nós recebamos o verdadeiro reavivamento, tá? E fujamos do falso despertamento. Então, veja, no povo de Deus vai ter um despertamento, mas olha o que diz aqui. O inimigo deseja estorvar essa obra. Ele não vai deixar um reavivamento acontecer na igreja tranquilamente. Ele quer estorvar essa obra.
E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele se esforçará para impedi-la, introduzindo uma contrafação. O que é contrafação? É uma falsificação. Vai ter o dom é, do Espírito verdadeiro, ele vai colocar dons falsos. Vai ter o revivamento verdadeiro, ele vai colocar revivamento falso. E dessa maneira ele leva muitas pessoas à destruição. Leva muitas pessoas a sabe, pseudo-cristianismo, podemos dizer assim, né? Olha o que diz aqui o livro Grande Conflito, página 464. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, Satanás, né? Satanás fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Alguns vão olhar para algumas igrejas e falar, olha, mas ali está curando, ali está expulsando demônios, ali está fazendo milagres, ali está fazendo maravilhas, olha, as pessoas estão caindo no Espírito, olha, as pessoas estão rolando no Espírito, olha o que está acontecendo lá, é o derramamento do Espírito Santo. Cuidado, cuidado. Aquelas coisas que estão acontecendo têm base bíblica? O que estão ensinando lá está de acordo com a Bíblia? Então, a Bíblia diz, provai todos os espíritos, para ver se procedem de Deus ou não. E nós temos que estar amparados na Bíblia e na Bíblia somente. Continua aqui a leitura comigo, ó. Manifestará o que será considerado grande interesse religioso. Olha, aquela igreja está bombando, aquela igreja está enchendo. É claro, se não tiver base bíblica, agrada o coração das pessoas. Aí as pessoas vão na igreja e choram e riem, a pessoa entra em êxtase e vai para casa quase como efeito sobre drogas. Quase, sabe, de efeito de droga, e depois quer mais daquela excitação que não tem nada de Bíblia, não tem nada da palavra do Senhor, só excitação. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas. Aí, ó, então as pessoas acham que estão cheias do Espírito Santo, as pessoas acham que estão andando, rolando, estão pulando, girando no Espírito Santo, quando a obra é de outro Espírito, sob o disfarce religioso. Então, a roupagem é religiosa. A igreja é cristã, entre aspas. E aí diz, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Ele tentará entrar ali e causar esse falso despertamento em todo o mundo cristão. E aí? Você vai ser presa dos enganos de Satanás? Ou você vai se solidificar na palavra de Deus para não ser enganado? Olha o que diz aqui Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, primeira parte aqui. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é porque a pessoa se diz cristã que ela vai entrar no reino dos céus. Não é porque a pessoa se diz crente que ela vai entrar no reino dos céus. Mas quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Onde eu conheço a vontade do Pai? Na Bíblia. Como que um cristão deve agir? O cristão deve agir submisso à vontade de Deus, revelada na Bíblia, através do Espírito Santo. Como que eu posso ser submisso, pastor? Dizendo sim para o que a Bíblia diz sim, dizendo não para o que a Bíblia diz não, e seguindo o que a Bíblia manda seguir. Nós vemos aí muitas igrejas, muitos líderes religiosos que, sabe, pregam contrário à Bíblia, mas de uma forma muito descarada, de uma forma muito aberta, e as pessoas confiam tanto no carisma desse líder religioso que as pessoas desprezam a Bíblia para ficar com o líder religioso. E no fim de tudo, ele e o povo vai se queimar. Ele e o povo vai se perder. Então, veja, aquilo que o seu líder religioso pregar e estiver de acordo com a Bíblia, aceite porque está na Bíblia. Mas se o seu líder religioso está pregando contra a Bíblia, por mais que você goste dele, não estamos dizendo para perder a amizade com ele. Continue tendo amizade, continue orando por ele, mas fique com a Bíblia. A Bíblia é nossa bússola. A Bíblia é o nosso mapa para o céu. A Bíblia é o nosso Waze, é o nosso GPS para o céu. Seguindo a Bíblia, nós não vamos errar. Então, veja, quem vai entrar no céu? Aquele que fica falando Senhor, Senhor da boca para fora? Não. Aquele que faz a vontade de Deus, que está na Bíblia. Agora, olha o que diz aqui, ó.
Muitos, não são poucos, muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Percebam, gente. Aqui está falando de ímpio? Não. Aqui está falando de idólatra? Não. Aqui está falando de pagão? Não. Aqui está falando de, entre aspas, cristãos. Aqui está falando de igrejeiros. Aqui está falando de crentes. Está falando de pessoas que vão à igreja, estão na obra ali, estão envolvidos. Veja, vamos ler de novo. Ó, muitos de diversas igrejas, tá? De muitas igrejas. E aí você fala assim, pastor, a igreja adventista também tem, desses que vão estar perdidos. Tem também. Tem perdido dentro da igreja adventista, tem perdido em todas as igrejas. E tem salvo dentro da igreja adventista e salvo em todas as igrejas. Quem salva é Jesus. Mas veja, ó, muitos naquele dia hão de dizer-me, ó, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos expelido demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres? Veja, olha a contrafação de Satanás. Fazer milagres, sinais, prodígios, um falso despertamento, um falso revamento. As pessoas achando que estão seguindo Deus, no fim, estarão perdidas. Porque elas não olharam para a Bíblia. Elas não estudaram a Bíblia. Elas não pesquisaram a Bíblia e caíram vítimas de um engano satânico. E, quem sabe, muitos que a gente tem contato e tenta abrir os olhos, tenta falar, quem sabe, muitos desses que não estão nos ouvindo, um dia estarão ouvindo isso aqui de Jesus. Ó. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Imagina, pessoas que estavam na igreja, pessoas que tinham cargos na igreja, pessoas que faziam coisas em nome do Senhor. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Por quê? Porque nunca tiveram contato com o Senhor verdadeiramente, nunca tiveram contato com a Bíblia direito, nunca, foram ver na Bíblia qual era a vontade de Deus, não procuraram fazer a vontade de Deus. Aí Deus diz, não vos conheço. E é triste porque fala, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Pessoas que estavam dentro da igreja e vão receber esse apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade, ou seja, estarão no pé de igualdade dos ímpios. Pessoas que estavam dentro da igreja serão consideradas iguais aos ímpios. Que triste isso, né, meus queridos? Queridos, lembre-se disso. Há um verdadeiro reavivamento que já vai começar a acontecer no meio do povo de Deus. Já está começando a acontecer. Mas Satanás também está fazendo um falso reavivamento. Pastor, como que eu vou definir o que é verdadeiro e o que é falso? Olha essa frase aqui, ó. Ao longo da história, de toda a história, todo grande reavivamento verdadeiro foi enraizado na palavra de Deus. Não existe reavivamento verdadeiro sem a palavra de Deus. Não existe reavivamento verdadeiro sem estar ali baseado na palavra de Deus. Se algum lugar está tendo um reavivamento e o ensinamento é contrário à Bíblia, esse reavivamento é do capeta. Esse reavivamento não é de Deus. Um reavivamento de Deus sempre estará baseado na palavra de Deus. Então, o conselho que eu dou para você, você quer diferenciar o verdadeiro reavivamento do falso? Seja um estudioso da palavra. Seja íntimo da palavra de Deus. Ore, pedindo para o Espírito Santo te mostrar na palavra a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai também se tornar íntimo seu. Sabe, meu querido, minha querida, o Espírito Santo ele deseja fazer algo no íntimo do nosso ser. O Espírito Santo não quer que você lute com a sua força para mudar só a casca. Sabe? Às vezes a gente se esforça para mudar só a casca, né? Muda para o pastor ver, muda para a esposa ver, muda para o amigo ver. Mas lá dentro, continuamos ali, sabe, poluídos, sujos. O Espírito Santo quer fazer uma obra de dentro para fora. Uma purificação completa. O Espírito Santo quer purificar a nossa vida e depois ele quer nos preencher. E aí ele quer nos levar à palavra de Deus. E ele quer, através da palavra de Deus, implantar a verdade no nosso coração. E ele quer nos transformar por completo. E aí sim, cheios do Espírito Santo, nós teremos o reavivamento verdadeiro.
E nesse reavivamento verdadeiro, primeira coisa, nós vamos aprender a amar mais, a nos importar mais com as pessoas, a desejar ardentemente o céu. E com esses desejos que o Espírito Santo coloca no nosso coração, nós vamos, sabe, desprezar tudo. Dinheiro, bens, fama, tudo, para ganhar Cristo e ganhar o céu. E eu pergunto para você, temos aí um reavivamento falso em nossos dias e um reavivamento verdadeiro acontecendo. Em qual reavivamento você quer embarcar? Naquele que se compromete com o líder religioso, se compromete com o príncipe das trevas, ou naquele reavivamento que se compromete com a palavra de Deus, se compromete com Deus da palavra, se compromete com o Espírito Santo? No fim, aquele que ficou com o reavivamento do líder religioso, com o príncipe das trevas, será queimado pelo fogo. Aquele que buscou o reavivamento da palavra e do Deus da palavra e do Espírito Santo receberá o fogo, mas para queimar os pecados da vida. E você, qual reavivamento você quer? Eu quero o reavivamento do Senhor. Eu quero o reavivamento do Espírito Santo. E se você deseja também o reavivamento do Senhor, o reavivamento do Espírito Santo, eu quero que você escreva aí: eu quero o reavivamento do Espírito Santo. Eu quero o reavivamento verdadeiro. Eu quero o reavivamento da palavra. Eu quero o reavivamento do Espírito Santo. E que Deus dê esse reavivamento para você e para mim. Mas lembre-se, queridos, esse reavivamento não vai cair de mão beijada. O Espírito Santo virá, sim, mas para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão querendo, para aqueles que estão, sabe, ali, eu desejo o poder do Espírito Santo. E ele vai vir. Queridos, eu sei que você já está escrevendo aí, mas eu quero dizer, vamos buscar o poder do Espírito Santo na palavra. E ele vai nos prevenir dos erros. Não importe o que tivermos que passar, não importe a luta que enfrentarmos, mas vamos estar ali, ó, do lado da bandeira do Senhor. Vamos estar na palavra de Deus e com o Deus da palavra, cheio do Espírito Santo. E assim, usados por Deus, vamos abalar esse mundo para que o evangelho alcance a todos e Jesus possa voltar. E aí, vamos juntos nessa? Tá? Então escreva aí: eu quero o reavivamento verdadeiro, e vamos buscar esse reavivamento e ele vai acontecer na nossa vida, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, eterno Deus, agradecemos por esse estudo. Agradecemos, ó Pai, pelo alerta que o Senhor nos deu. Um falso reavivamento está acontecendo no mundo que levará muitos à perdição. Mas Deus também está atuando para que a igreja dele tenha um verdadeiro reavivamento, um reavivamento baseado na palavra do Senhor, um reavivamento do Espírito Santo. E é esse reavivamento que nós queremos experimentar em nossa vida. Senhor, desperta aqueles que estão no engano, para que eles saiam, para que eles fujam, que eles sejam libertos antes que seja tarde demais. E a nós, ó Pai, que queremos o reavivamento em nossa vida, por favor, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Tira de nós, ó Pai, toda mancha, toda nódoa. E limpa-nos e nos preenche com Teu Santo Espírito. E assim, ó Pai, possamos, no poder do Espírito Santo, abalar o mundo com a pregação da palavra de Deus. E um dia poder, ó Pai, finalmente ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Desperta a Tua igreja, Senhor. Reaviva Teu povo, ó Pai. Não nos deixa ficar mais tanto tempo nessa terra. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos aqui o tempo suficiente, mas para ser usado por Ti e ver o Evangelho alcançar o mundo e Jesus voltar. Abençoa o Teu povo, abençoe as decisões que foram tomadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus seja louvado. Vamos seguir nessa busca pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um bom restante de semana e até quarta-feira, 19h30, para continuarmos esse tema tão interessante e essa busca do poder do Espírito Santo. Um grande abraço, fiquem com Deus.